Olá, tudo bem? Muito bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. A anistia vem aí e já não há meios de o governo Lula nem o STF segurarem a pressão do Congresso e das ruas. Até o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já admite a aprovação de um projeto de anistia, ainda que ele defenda um perdão parcial e seletivo. A correção das injustiças praticadas contra os manifestantes de 8 de janeiro e contra os acusados de um golpe inexistente ganhou mais força após a Federação União Progressistas desembarcar do governo Lula. Por outro lado, o STF esperneia e manda recado de que uma anistia será declarada inconstitucional. A Suprema Corte, no entanto, passa por um momento delicado e de grave exposição ao julgamento público. No segundo dia do julgamento da suposta trama golpista, os ministros passaram vergonha ao ver as teses da PGR e de Alexandre de Moraes serem demolidas nas argumentações finais dos advogados de defesa. O papel de inquisidor de Moraes, que atropelou todas as regras do devido processo legal, ficou escancarado. Para entender os próximos desdobramentos do projeto de anistia e do próprio julgamento na Suprema Corte, eu convido você a acompanhar a partir de agora a última análise da Gazeta do Povo, que tem aqui hoje um trio de ataque. No estúdio com a gente, o Francisco Scorsin. Tudo bem, Scorsin? Tudo bem, Tosi. E lá na ponta esquerda, né, atacante ofensivo, que volta para buscar a bola, distribui o jogo, André Marcília. Salve, Marcília, como você está? Fala, Tosi. Bom ver vocês, Deltan, Scorsin, toda a audiência. Olha, eu não sei se na minha idade eu consigo voltar para buscar a bola, não. Eu tô mais para ficar na banheira. Sou Ademir da Guia, você vai gostar da referência, Marcília. Ah, esse sim, viu? Esse tinha uma lentidão que eu ainda consigo absorver. Mas era uma lentidão eficiente. E com a camisa 9 lá, tem que marcar gol pro time aqui, Deltan Dallagnol. Salve, Dallagnol, tudo bem contigo? Bom demais, jogando pela direita. Até, olha só, eu já desconfiava do Marcília, viu? Ele não quis se defender que ele tá jogando pela esquerda. Ele foi se defender que ele não tá mais em idade de jogar futebol. Sempre desconfiei que o Marcília com essa cara, ele era meio progressistinha, viu? Grande abraço, Scorsin, Tosi e audiência. Bom demais estar com vocês. Deltan, todos nós aqui somos admiradores do regime de Xi Jinping, né? Eu ressalvo minha oposição, né? A gente critica eles lá que ficaram quietos, né? Eu vou ressalvar minha oposição absoluta. Olha, nós vamos abordar no programa a mudança das nuvens na política que favorecem a aprovação da anistia aos manifestantes condenados pelo 8 de janeiro e os próprios acusados da suposta trama golpista, como o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus auxiliares. Mas antes a gente vai explorar como que foi o segundo dia do julgamento do ex-presidente e de outros 7 réus. Um julgamento em que a acusação da Procuradoria-Geral da República e o relatório de Alexandre de Moraes foram desnudados e expostos pelo absurdo de várias conclusões e ilações. A pergunta que ecoa em Brasília e nos milhões de lares e escritórios de todo o país é uma só. Cadê as provas? Pergunta feita insistentemente pelos advogados hoje em suas alegações finais. Nada, absolutamente nada há nos autos. Mais uma vez, a acusação se perde nas brumas da narrativa. Não há elementos nos autos. Isso é prova de quê? Isso é acusação de quê? Qual é o fato objetivo contido nisso? Ora, não há prova. Essa é uma ilação. É tão patente a falta de provas, é tão evidente que o Ministério Público traz situações que nada tem a ver. Como é que ele fazia parte dessa organização criminosa? Não fecha. A hipótese acusatória não fecha. Não se pode condenar alguém com base numa narrativa. Há de se condenar alguém com base em provas. E não há uma única prova. Uma única prova. Eu vejo aqui os advogados trazendo, olha, esse papel, essa minuta, essa questão, esse depoimento. Não há uma única prova que atrele o presidente a Punhal Verde e Amarelo, a Operação Luneta e ao 8 de janeiro. Está aí. Cadê as provas, Scorsin? Boa pergunta, hein? Eu acho que tem que procurar entre o
o caps lock e o ponto de exclamação do teclado do ministro Moraes, talvez ali a gente encontre alguma coisa. Porque é o que sempre se diz, né? Foi criada uma peça de ficção e as tais das provas simplesmente elas não estão ali. Ou então, tem o tal do document dumping, né? Usa esses termos aí, que é trocentos terabytes, não sei do que, em que supostamente está lá, naquele negócio ali. Vocês tiveram acesso, então vocês não podem reclamar. Mas o fato é que não há mesmo. Cara, inclusive, o primeiro advogado que apareceu é o do delator. É o advogado do delator para fazer a defesa dele. Mas não tem prova. Enfim, o seu cliente supostamente deveria ter entregue elas também, né? O Scorsin colocou um ponto interessante, né, Marcília Deltan, que é a inundação de terabytes para cima desse processo, né, que ninguém tem como habilmente, humanamente, administrar e conseguir ler aquilo. Até a nossa produção fez um cálculo, depois a gente vai mostrar quanto tempo um supercomputador demoraria para fazer uma breve análise daquilo. É questão de muitos dias. Imagine um escritório de advocacia tendo que mergulhar em dezenas de gigabytes, terabytes, Marcília. Exatamente. Isso se eles entregaram tudo, né? Porque essa alegação também houve, de que os terabytes, sabe-se lá, os 70 terabytes, eu não sei nem como que é isso, é que nem bilhão, né? O cara que fala, não, roubaram 60 bilhões, a gente não consegue nem saber o que significa isso, 70 terabytes, sei lá o que é isso, mas é muito. E ao ser muito, a gente, enfim, também precisa questionar aqui, como eles questionaram, que não faz sentido você conceder 15 dias para que as manifestações da defesa sejam feitas. Vamos lembrar que ainda esses tais terabytes surgiram depois que as defesas reclamaram que não estavam tendo acesso. E depois disso vieram mais documentos, nenhum prazo voltou atrás, eles não retomaram do início o processo, depois que ofertaram mais documentos às defesas, e ainda assim, isso não é tudo, né? Tá claro isso, até porque quando esses novos documentos foram ofertados à defesa, o próprio ministro Moraes disse que estava sob decisão da Polícia Federal entregar aquilo que achasse devido. Porque, segundo Moraes, haveria a possibilidade da Polícia Federal escolher que havia ou não pertinência em determinados documentos, ou que havia ou não a necessidade de proteger dados sensíveis dessa ou daquela pessoa, como se a Polícia Federal e o ministro Moraes não fossem os mesmos que revelaram os telefones aí do advogado do Trump há poucos dias atrás e revelaram esses áudios da fofoca do Léo Dias aí na semana passada a respeito da troca entre os Bolsonaro e o Malafaia. Quer dizer, nenhum interesse público claro nesses áudios, não interesse público em revelar telefone do advogado do Trump. No entanto, isso foi feito. Mas para proteger, sabe-se lá o que, eles não entregaram tudo para a defesa. E vamos lembrar que se uma PGR tem acesso integral aos autos, se o ministro Moraes vai julgar com base na íntegra dos autos, se a defesa não teve acesso à íntegra dos autos, não faz sentido. O julgamento por si só por isso, já é injusto e político. E eu posso ser uma testemunha ocular, vamos dizer assim, tenho lugar de fala para tratar desse tema, porque eu fui o primeiro advogado dos inquéritos das fake news com a defesa da revista Cruzoé, à época, em 2019, e até hoje eu não tive acesso à íntegra dos autos. Nós descobrimos, inclusive, denúncias que eram feitas até contra leitores, eles chegaram a investigar leitores da revista, isso ainda em 2019, e eu fui descobrindo isso sem querer. Então, olha só, se isso acontecer em 2019, num caso de imprensa, imagina se não está acontecendo agora no caso do processo do golpe. E é disso que se trata. Portanto, o mero fato, ou o simples fato, de que advogados não têm a paridade de armas, como a gente chama, ou seja, não tem a mesma capacidade de defender os seus clientes, que a PGR tem de acusar ou que o ministro Moraes tem de julgar, isso por si só já torna aquele processo viciado e político. A gente vai ver adiante, Dallagnol, a gente vai ver como que também, além de ter uma inundação de documentos, né, humanamente impossível de lê-los, interpretá-los em tão pouco tempo, tem também o fato de que, por vezes, a argumentação pensava um ponto aqui e outro 100 páginas adiante, né? No caso de uma caderneta,
como se estivessem lado a lado depois apresentado nos autos, como se fosse uma coisa em sequência da outra. A gente vai ver isso, inclusive hoje. É difícil, né, Deltan? Se fosse um romance escrito, imagina um autor chegar assim e falar assim, ó, escrevi o romance que vai ganhar o prêmio Jabuti, o Pulitzer, tem 10 mil páginas. Já começa errado, né? O editor fala, desculpa, amigo, mas você escrever 10 mil páginas no romance é porque você já errou de saída, Deltan. Sim, com certeza. Esse caso que você mencionou até é o caso envolvendo o general Heleno, que foi defendido pelo advogado Matheus Milanes. E, Tosi, eu acompanhei todas as sustentações hoje integralmente. Eu transmiti pelo meu canal, ia fazendo comentários, resumindo o que cada um estava ali alegando, porque às vezes a fala do advogado tem juridiquês, né? Aquilo que chama de juridiquês, é difícil para uma pessoa leiga entender. Então eu ia acompanhando, eu ia traduzindo para as pessoas em mensagens que ia colocando na base da tela, para não entrar falando e atrapalhar a pessoa ouvir o que o advogado falava. Então eu ia traduzindo, colocando na tela um resumo das falas dos advogados. Eu também estava respondendo as questões que as pessoas estavam trazendo. Eu estou fazendo um acompanhamento no meu canal do YouTube na íntegra aí do julgamento, levando essa visão para as pessoas. E justamente o primeiro advogado que falou foi esse advogado geral Heleno, o Matheus Milanes, que foi muito elogiado nas redes sociais pela direita como o mais técnico, o mais enfático, o melhor advogado disparado. Ele foi elogiado do começo ao fim, lá no nosso chat, lá todo mundo muito impressionado, e eu vi manifestações muito parecidas nas redes sociais. E para as pessoas terem uma ideia do que a gente quer dizer quando fala de falta de provas, vamos dar uma olhadinha no que foi essa alegação final do Matheus Milanes. Ele foi uma pessoa, como eu disse, muito sóbria ali, que apontou os erros, as falhas, a farsa que está sendo esse julgamento. Disse também que houve uma falta de acesso adequado às provas, fez uma série de outras alegações muito técnicas, e quando ele falou das provas em si, da fragilidade das provas, ele falou que existiu ali uma espécie de seletividade probatória. E mencionou justamente o que você trouxe aqui, Tosi, que quando houve a exposição pela acusação de que anotações da caderneta do general Heleno seriam incriminadoras contra ele, a defesa primeiro ela não teve acesso a esse material. Aí esse material foi subido para acesso da defesa 2 dias antes do interrogatório apenas, no meio de 70 terabytes de informações. Você achar essa caderneta, esse arquivo eletrônico referente à caderneta escaneada, seria a mesma coisa que você achar uma agulha num palheiro ali em poucos minutos. É uma coisa praticamente impossível. E aí ele mostrou como as anotações que foram pinçadas da caderneta do general Heleno, elas estavam simplesmente a 100 páginas de distância. E mais, ele trouxe uma série de outras evidências que fragilizam as provas da acusação. Ele trouxe, por exemplo, provas de que o general Heleno não politizou o GSI, com o depoimento de uma série de pessoas de dentro do GSI. Mas ele mostrou evidências de que o general Heleno não tratou com ninguém sobre o tal golpe. Que ele, inclusive, ele recebeu e manteve as pessoas dentro do GSI que já trabalhavam tanto no governo Dilma como no governo Lula, no governo Temer, tanto no governo Dilma como no governo Temer. Ou seja, ele sequer mudou as pessoas, ele não politizou, e mais, ele trouxe evidências, os próprios depoimentos colhidos ali ao longo da instrução processual, de que os generais não tiveram nenhuma abordagem por parte do general Heleno para tratar de um possível golpe, mas ainda ele orientou a transição do comando normalmente. Então, quando você olha esse conjunto probatório ali, para ficar só no general Heleno, e os outros advogados trouxeram coisas muito parecidas. Por exemplo, quando se trata ali do general Braga Neto, o advogado, o Juca, ele foi o segundo melhor advogado na sua exposição hoje, na minha opinião. Depois eu quero ouvir o Marcília também sobre isso. O Juca, ele disse, olha, o que tem contra o meu cliente? Tem 2 coisas. Tem as declarações do Mauro Cid, e aí ele vai e destrói, depois a gente pode aprofundar isso. Foi muito interessante, muito boa a sustentação do Juca em relação a falta de consistência da delação do Mauro Cid. E ele fala, além da delação do Mauro Cid, que ele destrói, que ele não deixa pedra sobre pedra, ele fala que toda a prova contra o cliente dele consiste em 8 prints. E ele fala, esse print não tem nem cadeia de custódia, não se sabe nem a origem, não tem uma comprovação de que ele é fidedigno. Mas mais do que isso, esses 8 prints foram tirados de uma conversa com uma pessoa, um interlocutor, ao longo de 4 dias. E aí ele coloca, olha, você vai colocar o meu cliente na cadeia por 20 e 30 anos, vai acabar com a vida dele.
por conta de 8 prints trocados com uma pessoa em 4 dias, então ele comandou todo um golpe, ele teve envolvido em tudo isso por conta de 8 prints trocados em 4 dias com uma pessoa. Pessoa ridícula. Então a fragilidade probatória é imensa. Isso para ficar só em alegações aí de 2 dos advogados mostrando isso. E a gente ainda poderia aprofundar para outras questões, só que eu vou deixar para outros momentos, como por exemplo a fragilidade da ligação da suposta trama golpista com o Rio de Janeiro, que é notória. Vai ter vários recortes aqui para apresentar, mas vai lá, Marcília. Não, rapidamente, ele falou que o melhor advogado foi, eu me fugiu o nome do general Heleno, mas vamos lembrar que foi aquele advogado que na última sessão ele fez aquela reclamação de que ele queria sair para o almoço, né? Então, aí hoje botaram ele na primeira sustentação, ele tinha acabado de tomar café da manhã, então faltava ainda muito tempo ao almoço, e foi brilhante. Olha a diferença às vezes que faz você estar bem alimentado. Muito bem anotado pelo Marcília. Você fez o teu lanchinho antes do programa, Marcília? Eu fiz, eu comi, fui comer aqui na padaria aqui perto, comi, já estou bem alimentado, bem tranquilinho aqui também. Que de vez em quando não está no ar aqui, o Marcílio está lá comendo umas barrinhas, né, escondido, né? Não sei como ele não se engasgou ainda. Preciso de fibras. O médico falou que eu preciso de fibras. Perfeito. Olha, a gente vai fazer vários recortes aqui, inclusive de alguns trechos que o Deltan antecipou alguma coisa ali. E vamos começar com, então, as argumentações dos advogados de defesa. E eu proponho a gente começar do fim para o começo. Vocês vão entender por quê. Vamos ouvir o apelo que foi feito pelo advogado de Jair Bolsonaro, Paulo Amador da Cunha Bueno, ao final das suas argumentações. Ele lembrou aos ministros da primeira turma que o caso que está sendo julgado envolve a credibilidade da Suprema Corte e alertou para que os juízes não repitam o tribunal de exceção que ficou famoso pelo caso Dreyfus. É fundamental dizer-se que essa Suprema Corte hoje não lida com um caso trivial, com um caso comum, e que no máximo se tornará jurisprudência de destaque dessa Corte. Não. Nós estamos diante de um caso que, como todos os outros, porém mais do que qualquer um, exigirá a credibilidade da decisão dessa Corte. E essa credibilidade terá de ser exteriorizada pelo respeito ao devido processo legal, à ampla defesa, ao princípio do juiz natural, à imparcialidade objetiva e, principalmente, em uma decisão calcada em provas contundentes, em provas evidentes, e não simplesmente em narrativas ou suposições. De outra forma, se prescindir desse mecanismo, teremos aqui um julgamento que será inacabado, porque ele estará sempre submetido ao Tribunal do Povo, ao irrequieto Tribunal do Povo, e que certamente não poupará palavras em dizer, não, o que se está julgando aqui é um movimento político e não simplesmente uma liderança. Nós não podemos, em hipótese alguma, excelências, permitir que entendam que a esta Corte ou este juízo terá faltado a atenção à gravidade desse caso e à falta de elementos que possam imputar ao presidente Jair Bolsonaro os delitos que lhe são direcionados na denúncia. Senhores ministros, não permitamos, em hipótese alguma, criarmos, neste processo, uma versão brasileira e atualizada do emblemático caso Dreyfus. Curiosamente, também capitão de artilharia, curiosamente acusado de crime contra a pátria, curiosamente condenado com base num rascunho de documento apócrifo, curiosamente teve seu exercício de defesa constrangido em determinada altura, e, inegavelmente, um dos casos que representa uma cicatriz na história jurídica do Ocidente. Senhores ministros, a absolvição do presidente Bolsonaro é imperiosa para que não tenhamos a nossa versão do caso Dreyfus. Muito obrigado. Pois é, então, eu gostaria de ouvir algumas considerações de vocês sobre o que disse o advogado de Jair Bolsonaro. O Brasil e o mundo estão de olho no comportamento do STF. Ele disse, nossa Suprema Corte também está sendo julgada de alguma forma. O alerta é para não repetirmos o escândalo do caso Dreyfus que ocorreu na França no fim do século XIX. E vamos lembrar, né? Muita gente procurou o que foi esse caso Dreyfus. Eu acho que o Deltan ali pode nos explicar rapidamente, Deltan, o que foi esse caso Dreyfus e por que ele marcou tanto na história do mundo jurídico.
Legal, Tosi. O presidente Bolsonaro ele foi defendido por dois advogados ali no julgamento. Um foi o Celso Vilardi, que fez uma defesa técnica, mas ele não é um grande orador, como Paulo Cunha Bueno, já é uma pessoa que tem uma boa desenvoltura ali de fala, excelente desenvoltura. Ele é aquele mesmo advogado que deu várias entrevistas, que deu invertidas em jornalistas das grandes mídias em diferentes momentos, mostrando como o discurso, a narrativa do grande consórcio não se sustenta. E Paulo Cunha Bueno, então, invocou o tal do caso Dreyfus como uma advertência contra a repetição de uma injustiça histórica. Ele afirmou que tanto Dreyfus quanto o Bolsonaro eles eram capitães de artilharia, acusados de crimes contra a pátria, julgados com base em documentos apócrifos e sob restrições do direito de defesa. A intenção aí da defesa foi inscrever o processo do ex-presidente na tradição dos grandes erros judiciais e injustiças que marcam não apenas indivíduos, mas a história de nações inteiras. E o que foi então esse tal do caso Dreyfus? Ele aconteceu em 1894, quando Alfred Dreyfus, que era capitão judeu do exército francês, ele foi acusado de repassar segredos militares para a Alemanha. A acusação se sustentava num documento falso, um bordereau. Esse bordereau era um texto manuscrito apócrifo, que foi encontrado ali no lixo, e aí fizeram ali uns exames de grafia e falaram assim, olha, esse documento tem a grafia parecida com a do Dreyfus. Depois se comprovou que não era dele, não tinha nada a ver com ele. Mas esse documento manuscrito apócrifo foi atribuído a ele no ambiente ali de forte antissemitismo. E aí o que aconteceu com o Dreyfus? Ele foi condenado à prisão perpétua. Foi enviado à Ilha do Diabo em condições degradantes. E a gente poderia trazer esse outro paralelo. Afinal de contas, Dino já chamou Bolsonaro de diabo, de demônio, de filho do demônio. E aí o Dreyfus foi enviado à Ilha do Diabo em condições ali degradantes. Com o tempo, se provou que o verdadeiro traidor não era o Dreyfus, era o Esterházy. Mas o exército resistiu em admitir o seu erro. A denúncia pública foi feita ali pelo Emes Elizola, que ficou muito famosa, num artigo chamado J'accuse, que é eu acuso, né? J'accuse. E isso incendiou o debate lá na França, dividiu a França em dois campos. Um campo veio chamado dos Dreyfusards, os defensores da revisão do processo, que apoiavam o Dreyfus, e outros eram os anti-Dreyfusards, que eram contra o Dreyfus e sustentavam a condenação dele em nome da ordem da pátria. Bom, Dreyfus acabou sendo rejulgado poucos anos depois, ali em 1999, e ele recebeu uma pena reduzida para 10 anos, ele já tinha cumprido 5, e em seguida, como a população não ficou satisfeita, ele recebeu um indulto presidencial que ele aceitou, mas ele frisou a inocência dele. E aí o caso continuou sendo discutido, a sociedade não ficou tranquila, não tranquilizou a sociedade, não pacificou a sociedade, porque era uma grande injustiça histórica, e aí em 1906 ele foi plenamente reabilitado com a reversão da condenação, deram para ele novamente o cargo, deram o salário dele de volta, foi reintegrado para o exército, depois desses 10 anos de embate. Ainda deram para ele também uma legião de honra, e ele depois veio a lutar na Primeira Guerra Mundial. E o que aconteceu com o Dreyfus depois? Isso não é tão interessante quanto o impacto que houve na história da França. O Dreyfus, depois, ele viveu discretamente até a morte dele em 1935. Apesar da absolvição do Dreyfus, o que é mais importante é que esse caso ele deixou marcas profundas, muito para além de uma pessoa. Esse caso ele fragmentou a sociedade francesa em blocos irreconciliáveis, abalou a autoridade do exército que tinha condenado o Dreyfus, precipitou a separação entre igreja e Estado em 1905. A igreja tinha apoiado o exército, a igreja estava no campo aí anti-dreyfusiano. E ainda, isso inspirou o sionismo moderno, porque um jornalista, o Theodor Herzl, na época, ele concluiu que os judeus precisavam do Estado próprio diante da hostilidade europeia. E ao estabelecer esse paralelo, a defesa do Bolsonaro destacou 3 pontos. Primeiro, fragilidade probatória. Assim como aquele bordereau lá era um manuscrito falso, a defesa do Bolsonaro argumenta que a tal da minuta do golpe ela é apócrifa e assim ela não comprova um crime. Segundo ponto, cerceamento de defesa. O Dreyfus ele foi condenado com base em dossiês secretos. O Bolsonaro, segundo os advogados colocaram, enfrenta aí um dumping de provas, sendo soterrado por um volume imenso de documentos que inviabilizam a defesa plena dele. E em terceiro lugar, existe aí também um viés coletivo da condenação desse processo. No caso francês, o motor foi o antissemitismo. No caso brasileiro, existe um outro
é o anti-bolsonarismo militante, que transforma esse julgamento em um ato simbólico contra um grupo político taxado de extremista. E para reforçar esse argumento, basta a gente lembrar essa fala recente do ministro Luiz Roberto Barroso, agora do dia 1º, sobre empurrar o extremismo para a margem da história. Em breve faremos isso. Embora existam diferenças aí, claro, entre o preconceito étnico-religioso, o antissemitismo e a rejeição política, a retórica da defesa do Bolsonaro é clara. Em ambos os casos, indivíduos foram transformados em bodes expiatórios de forças sociais mais amplas. A defesa ela também apontou que, assim como o caso Dreyfus não terminou com a reabilitação pessoal do capitão, mas teve repercussões históricas profundas, uma eventual condenação aí injusta do Bolsonaro vai poder ter efeitos duradouros. Entre eles, quais, Deltan? A radicalização do bolsonarismo, uma condenação percebida como injusta, e ela pode transformar o Bolsonaro em mártir político, fortalecendo a base em vez de enfraquecê-la, que é justamente o que eles querem, enfraquecer. Eu acho que vai fortalecer. Em segundo lugar, desgaste das instituições. Lá foi o exército francês que ficou desacreditado. Aqui é o STF que está tendo sua credibilidade destruída, não é erodida, é destruída. Em terceiro lugar, um fortalecimento de forças republicanas aconteceu lá. E aqui o que vai acontecer? Setores legalistas, de lei e ordem, conservadores, direita, vão reagir contra essa aventura autoritária, defendendo limites para o judiciário e a anistia. E a lição histórica é que tribunais julgam indivíduos, mas sociedades enxergam símbolos. Dreyfus se tornou aí o ícone da injustiça na França. Bolsonaro, já vistos por muitos, inclusive nós aqui como uma vítima de perseguição, vai emergir como um símbolo da luta pela democracia verdadeira e pelo império da lei. Então essa comparação feita pela defesa, ainda que contestada, possa ser contestada por alguns, ela pretende marcar esse julgamento como divisor de águas, não apenas para um homem, mas para a trajetória política do nosso país. Deltan já deu um belo contexto aí do que foi esse caso Dreyfus, né? Se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre o caso, a invocação do caso na argumentação ali, e também sobre o que disse o advogado do Bolsonaro, antes da gente prosseguir, querem fazer algum comentário, não? Tem um ponto dessa história também que vale a pena ser citado, que é o escritor, o Émile Zola, quando ele faz a escrita, né, do J'accuse, que publica-se no jornal, ele é processado por ter escrito, tem de ir ao exílio na Inglaterra para viver lá, e é muito parecido com um contexto que vai para além do próprio caso Dreyfus. O próprio jornalista da época, por ter falado, acusa o Estado francês, acusa o STF tal coisa, teve que se exilar na Inglaterra, porque senão ele seria preso, acusado de ato antidemocrático, sabe Deus o que era naquela época. Marcília. E tinha lá, e quem promoveu isso, vamos lembrar, era lá na França, foi o Alexandre de Morat, que era o juiz que, enfim, que acabou tendo feito o Zola ter que sair. Alexandre de Morat. Gente, eu fiquei pensando aqui, nossa, eu não li sobre esse tal juiz francês aí. Muito bom. Era um parente longínquo. Deixa eu só avisar ali o Marcília. Marcília, a gente tá dando risada aqui, mas tem uma formiguinha com asas aí, tem perturbando aí, viu? Depois você dá uma olhada aí. Que ela... Exato, é um bicho da luz que eu tô tentando, ele tá aqui, eu tô tentando, eu tenho uma coisa que eu não consigo... Tá no ombro aqui, ó. No ombro, assim, perto da gola. Eu tô louco pra abrir a janela, pra deixar ele voar, porque eu tenho um problema com bicho, que eu tenho que salvar os bichos, sempre. Eu tenho uma mania de salvar bicho. Vocês não podem por exemplo, se você me colocar do lado de uma piscina... E eu fico o tempo inteiro vendo se cai alguma coisa na piscina, porque eu vou lá e tiro. É uma loucura, é uma mania, talvez isso. E eu já devo ter, inclusive, prejudicado um monte de bichinhos suicidas que querem ir para a piscina de propósito, eu vou lá e salvo eles. Mas, enfim, até barata eu já fiz isso. As pessoas aqui em casa, obviamente, acham que eu sou completamente insano, mas... Vamos considerar esse bichinho aí como um convidado aí. Também está dividindo o telão com a gente. Isso. Audiência, faz parte da audiência. Exato. Olha, vamos voltar nossa atenção a mais alguns pontos das alegações finais das defesas. O advogado Matheus Milanês, que já foi citado aqui, defende o general Augusto Heleno, trouxe alguns números que escancararam a usurpação do papel de promotor público por parte de Alexandre de Moraes. Nesse momento, fico pensando aqui que o procurador-geral Paulo Gonet
pode ter se escondido embaixo da mesa de vergonha. Veja só o que demonstrou o advogado. O segundo ponto da minha fala é pela nulidade do sistema acusatório e ao direito ao silêncio. E aqui, excelências, eu começo com um ponto bem sensível, que são as perguntas realizadas no dia dos interrogatórios. Vejamos, excelência, que aqui se trata das perguntas diretas. Nós não pegamos, por exemplo, quando o Ministério Público faz uma pergunta e o ministro relator se aproveita para fazer uma pergunta em cima, ou seja, que são perguntas originadas diretamente do ministro relator e diretamente do Ministério Público. Nós temos 302 perguntas do ministro relator contra 59 da Procuradoria-Geral da República. Quando tem números assim, né, estatísticas dessa forma apresentadas, é difícil, né? Como vai contra-argumentar, vai rebater esses números, Scorsin? Onde que ficou o Gonê nessa hora? Essa é uma das consequências de um processo sui generis, né? Porque como o Moraes ele não sabe qual papel ele tem que exercitar em cada momento, né? Então, o de vítima ele não gostou muito de ficar, porque ele está sempre muito altivo, né? Nunca se coloca muito no papel da vítima. Eu acho que as coisas que vem de baixo não lhe atingem. Mas como ele era o presidente do inquérito, né? Então ele acha que ele tá do inquérito, né? Fazendo perguntas. E esqueceu que agora o papel dele tem de ser de juiz. Tem de ser o do relator, né? Que tem que fazer a acusação é o Ministério Público. Como essa confusão está dada desde o princípio, né? Para ele deve ter parecido nada muito estranho, nem muito antinatural que ele faça mais as perguntas do que o próprio Paulo Gonet. Quer dizer, é nesses pequenos detalhes que aquilo que já está escancarado para todo mundo, né? Se torna muito aquela velha história. Quando a gente para pensar nos grandes crimes da humanidade, Al Capone nos Estados Unidos, ele não caiu por todas as coisas que ele fez. Caiu porque ele fez sonegação do imposto de renda. Às vezes é por esses pequeninos detalhes que não tem como fazer contraprova que escancara muito aquilo que é evidente para todo mundo, mas que às vezes você precisa de um dadinho material para poder deixar o sujeito sem resposta. Né? E quando você vê um negócio desse, você é um delegado, não é um juiz. Só né? para a gente entender, né? Tecnicamente o papel do juiz ali, Marcília, seria ouvir e deixar o procurador fazer as perguntas. Né? Não, talvez uma parte, o outro, esclarecimento, o outro, mas tomar as rédeas da inquirição ou da inquisição foge completamente ao rito, não? Não, eu fiquei até feliz que o Moraes deixou o Gonê fazer alguma pergunta. Eu acho que a gente tem que ver o lado bom dessa história, né? Não era, para mim, talvez, né? O Gonê ele foi tratado como estagiário aí nesse caso, né? Então, enfim, o advogado principal fez as perguntas, depois o estagiário deu aqui, né? Cortou, o Gonê, inclusive, cortou o cabelo, vocês viram? Até cortou o cabelo para aparecer na TV e tal, e só deixaram ele fazer. Bom, mas isso era no outro, né? Mas agora também, ele falou pouco ali, o Moraes foi na peça, quando ele deu o relatório, ele já esgotou toda a peça acusatória no relatório, ele já antecipou o voto, já fez a parte acusatória, tudo no relatório. O Moraes, ele tem essa coisa meio de misturar mesmo funções, né? Ele tem essa coisa de... Ele devia ser aquelas crianças que brincavam sozinho, né? Sabe, eu sou o policial e também sou bom, aqui não é um bom exemplo, mas enfim, não é um bom exemplo. Vamos reformular. Mas ele é o Batman, também é o Robin e assim por diante. Então, é um problema isso. Para você já continuar o teu comentário, Marcília, deixa eu acrescentar mais um elemento aí para você comentar. Em outro ponto, né, o advogado relembrou que Alexandre Moraes interrogou uma das testemunhas invocando publicações em redes sociais que não constavam nos autos. Moraes perguntou ao coronel Valdo Manuel de Oliveira Aires se ele entendia que as Forças Armadas constituem uma espécie de poder moderador. E o advogado lembrou disso, que nem estava no auto. Ou seja, nós temos uma postura ativa do ministro relator de investigar testemunhas. Por que o Ministério Público que não fez isso? Qual o papel do juiz julgador? Ou é o juiz inquisidor? O juiz é um imparcial, o juiz é um afastado da causa. Por que o magistrado tem a iniciativa de pesquisar as redes sociais da testemunha? Não que o ponto não seja relevante, pode às vezes ser irrelevante, mas quem tem a iniciativa probatória, a quem compete o ônus da prova? Ao Ministério Público. E aqui eu trago uma citação bem curiosa, em que fala que é de ferrajolha a lição de que no sistema acusatório, diante da rígida separação de papéis entre sujeitos processuais, que esse é o ponto característico, não é possível que o juiz assuma a iniciativa da prova,
do mesmo modo que o acusador não pode exercer a função de julgar. E aqui eu trago ainda uma outra lição do professor Auli Lopes Júnior, em que ele fala: é da essência do sistema acusatório a aglutinação de funções na mão do juiz. Não existe imparcialidade, pois uma mesma pessoa busca a prova e decide a partir da prova que ele mesmo produziu. E eu trago uma citação aqui do próprio ministro Luiz Fux, na ADI 6298, onde ele traz um curioso pensamento. A legítima vedação à substituição da atuação probatória do órgão acusador significa que o juiz não pode, em hipótese alguma, tornar-se protagonista do processo. Não pode, em hipótese alguma, salvo esse julgamento do caso da trama golpista, Marcília. Exatamente. Eu acho que aqui, enfim, mais do que protagonista, né? Como a gente estava falando, ele exerce todos os papéis. Ele é o protagonista, o figurante, o diretor, o autor da novela. E, infelizmente, ele não é o espectador. Infelizmente, nós temos de assistir. Gostaríamos que fosse apenas ele o espectador dessa espécie de farsa burlesca. O que a gente precisa aqui colocar também a respeito... Eu acho que talvez disso tudo o mais interessante é aquele dado inicial do advogado lá, do Heleno, né, que, desculpa, me fugiu realmente o nome dele, e eu vou até depois buscar, se vocês souberem, depois a gente complementa aqui, mas eu acho que é muito pertinente, realmente a fala dele foi muito, muito boa, inclusive citada depois pelo Vilardi, que é um grande advogado. Acho que o Vilardi e o Juca, né, são os advogados ali mais conhecidos desses réus todos, e enfim, são os mais experientes, com maior trânsito no STF, e eles próprios citaram o advogado, acho que ele foi muito bem a sustentação, e ele traz esses slides com essa menção ao fato de que o Moraes fez 300 e tantas perguntas e o Gonê 50. Isso é muito relevante, porque, em geral, né, infelizmente, essa história do protagonismo do juiz acontece não só no STF, né? Tem muito juiz que, enfim, acha que ele é que tem que fazer as perguntas e depois do que sobrar o advogado faz, né? A audiência é o ato do advogado, o juiz tem que escutar, mas no Brasil isso tudo está subvertido. E nesse processo, o curioso é que isso está subvertido não pelos juízes, mas pelo juiz Moraes, apenas por ele. Os demais têm ouvido, os demais têm se comportado razoavelmente bem, e o Moraes não, ele tem protagonizado realmente a tudo isso. Isso precisa ser mesmo confrontado, os advogados têm que mostrar isso, né? Eu, aliás, com bastante constrangimento, assisti ontem, inclusive, um dos advogados dizerem que, todos nós vimos isso, né, que o Luiz Fux é atraente. Quer dizer, é um negócio, enfim, lamentável, né? Atraente, como todos os cariocas. Primeiro que não são todos os cariocas que são atraentes. E depois que o Fux talvez seja o menos deles, né? Embora ele tenha um belo topete, eu não diria que é alguém atraente. Então a gente precisa colocar a advocacia no lugar de combatividade. Não dá para colocar nesse lugar de passividade que nós, infelizmente, às vezes vemos alguns advogados nessa posição. O advogado é o Matheus Milanes, né? Esse que é o nome do advogado, do jovem advogado, exatamente. Olha, em outro ponto, o advogado do general Augusto Heleno mostrou como a PGR construiu boa parte das acusações com base naquela agenda. Vale a pena ver esse trecho. A PGR pegou trechos separados por até 100 páginas de distância na agenda e colocou lado a lado como se fossem sequência de um plano ou de um raciocínio. E aqui, excelências, nós usamos um termo forte, porque foi indução a erro, sim, por parte da Polícia Federal para com o Ministério Público. Por quê? Assim ficou apresentada, essa é uma foto, um print screen, como se diz, como a Polícia Federal apresentou a agenda. Agenda, que na verdade não é agenda. Uma foto onde seria essa réu de diretrizes estratégicas e as escritas ao lado. E vejamos, excelências, que é curioso, porque a Polícia Federal coloca figura 33, figura 34, como se fosse um encadeamento lógico de ideias. Olha que curioso. As páginas onde estão esse réu de diretrizes estratégicas e aquela questão de se o MJ acionar a AGU, estão 100 páginas de distância uma da outra. Ué, mas
Tem vínculo, é óbvio. É óbvio. Com todas as vênias, mas se nós pegarmos um livro, começo e o fim, 100 páginas de distância, não tem noção. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Talvez o que o jovem advogado aí não tenha entendido é que o Paulo Gonet provavelmente era campeão na escola de interpretação de textos. Então ele consegue pegar alguma coisa no início do livro, outra lá 200 páginas para frente, relacionar com uma terceira mais no final, no meio, e faz uma ligação ali e extrai a essência da mensagem. O Paulo Gonet é o guri que segurava a cartolina. Essa era a função dele no grupo da escola, não era ele que fazia o trabalho, não. Deltan, o que você diz? Você já tinha comentado sobre isso, né? Essa criatividade em extrair alguma coisa que faça sentido de páginas tão distanciadas numa caderneta, num caderno de anotações. Sim, eu até não comentei antes e não apareceu nesse trecho específico, mas o advogado ele mostra que entre essas 100 páginas, em outras páginas da caderneta, tinha uma série de anotações que contradizem as próprias ideias da acusação, referentes à atuação da justiça, referente a cumprimento de decisão judicial, porque essas páginas aí da caderneta foram extraídas como se fosse um manual de descumprimento de decisões judiciais, quando outras páginas, outros momentos, contradiziam isso, ou seja, eram anotações soltas, absolutamente soltas, desencontradas, e foram unidas para gerar uma interpretação. Ou seja, a acusação fez um cherry picking, para usar uma expressão inglesa, se escolheu aquilo que poderia, colocando junto, gerar uma mensagem. Isso me lembra o que aconteceu bastante naquela tal da Vaza Jato, contra a Lava Jato. Eles pegavam mensagens separadas por anos, trechinhos de mensagens, e uniam para contar uma história, a história que eles queriam criar, para criar uma mensagem que eles queriam passar. E eu queria aproveitar e comentar um pouco sobre o que o advogado falou nesse momento anterior, quando mostrou que Moraes fez 300 perguntas contra 59 da PGR, ou seja, ele fez 600 vezes mais perguntas do que a própria PGR. Essa iniciativa probatória do juiz, ela é muito criticada. Aliás, a lei proíbe a iniciativa probatória do juiz em vários aspectos no próprio Código do Processo Penal. Teve um artigo que foi inserido, o artigo 3º-A, para dizer que o juiz não pode sair produzindo prova. Por quê? Porque quando ele faz isso, ele perde a sua imparcialidade. Mas de imparcialidade de Moraes, todo mundo está careca de saber, né? Afinal de contas, ele é não só juiz, ele é vítima, ele é acusador, ele é policial. Agora, o que mais chamou a atenção em tudo isso não foi a citação ali que o advogado fez do Ferrajoli, da Uri Lopes Júnior, que são advogados, pessoas, autores de viés garantista, que a gente até criticava por eles superdimensionarem os direitos dos réus. Não, foi a citação do próprio juiz Fux, do ministro Fux. E ele trouxe a citação do Fux ali que eu queria que não passasse despercebida. Eu separei aqui para ler para vocês uma citação do Fux, em que ele foi relator de um caso no Tribunal Pleno. Ele disse o seguinte: que a legítima vedação, a substituição da atuação probatória do órgão de acusação, ou seja, o promotor, a acusação, o Ministério Público não pode ser substituído pelo juiz. E aí ele diz o seguinte: significa que o juiz não pode, em hipótese alguma, tornar-se o protagonista do processo. Ou seja, o Fux já falou isso. Ele já falou, e agora a questão é, Fux vai ser coerente com ele mesmo? Fux vai ser o mesmo Luiz Fux de sempre? Ou Fux vai ser um Fux agora diferente? Um Fux morazificado? Um Fux que foi mordido pela mosca da China, porque talvez seja o que aconteceu aí com o nosso colega Marcília, né? Vejam que o Marcília ele começou ali falando que ele estava na esquerda, depois ele estava aí comendo comida chinesa de palitinho, aí ele já estava falando que todo mundo admira o regime chinês. Eu acho que o Marcília foi mordido aí pela mosquinha da China. Eu acho que essa mosquinha da China, eu tenho medo que ela morda o Fux, porque está clara a posição histórica do Fux. Se o Fux for ser coerente com a sua própria história, com o seu caráter técnico de um juiz que chegou ao Supremo, ele não vai deixar pedra sobre pedra, ele vai aplicar essa própria jurisprudência que foi mencionada aí pelo advogado do general Heleno, pelo Matheus Milanês, e vai simplesmente derrubar esse caso. Agora, Marcília, em relação a você, ainda é só piadinha, ainda bem a gente fica feliz. Espero que o Fux seja só piadinha também. Não tenho como me aproximar da China porque eu, como disse, gosto de bichinhos, inclusive de cachorro. Eu suspeito que o bichinho tenha picado já mesmo o Marcília, porque ele estava ali se ajeitando com a camisa e tal. Acho que entrou, né? Tá nas costas, tá ali, daqui a pouco o Marcília vai começar a pular aí. Eu não sei, é um mistério. Esse negócio, eu vou abrir uma enquete aqui. Onde está o bichinho?
Eu não sei onde ele está, eu estava achando que ele estava aqui, mas era o meu escapulário. Tá certo, deixamos o bichinho em paz por enquanto. Vamos ver agora o que disseram os advogados de Jair Bolsonaro. Celso Vilardi enfatizou que em todo o processo de milhares de páginas não foi encontrada uma prova sequer que ligasse o presidente Jair Bolsonaro a qualquer minuta ou plano de golpe ou assassinato de autoridades. Nenhuma prova. E sublinhou que não existe em nenhum lugar do mundo uma delação nos moldes da que foi feita por Mauro Cid e que permaneça em pé. Nós temos uma delação que eu também vou também colocar, que na verdade alguém chamou aqui de uma jabuticaba. Não é uma jabuticaba, com todo respeito ao doutor Demóstenes. É muito mais grave, porque a jabuticaba existe aqui no Brasil. A delação, da forma como está sendo proposto nas alegações finais do Ministério Público, não é uma jabuticaba, é algo que não existe nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo. Porque, na verdade, o que está se pretendendo aqui é reconhecer uma parcial falsidade da delação e, ainda assim, fazer um aproveitamento dela diminuindo a pena. Não é isso que diz o legislador, como eu vou comprovar. A quantidade de pena é em relação à quantidade de colaboração das provas que o colaborador traz para os autos para sustentar uma eventual condenação. Mas não é, na verdade, uma parte da pena em função de ela ter uma parte de omissões ou contradições. Omissão ou contradição é algo que deve anular a colaboração. O advogado foi bem enfático que tudo que o Mauro Cid fez e desfez, e mentiu e desmentiu, deveriam levar para a anulação dessa delação. No entanto, a gente tem que lembrar que o Marcília já salientou lá atrás que ele está casado com o Alexandre Moraes. Os dois se casaram, né, união universal, e é difícil desfazer esse casamento. E se depender do Moraes, ele tolera o companheiro mentiroso. Só dizer, é casamento mais ou menos, né? A gente tem uma relação de subordinação, parece, né? Aqui eu acho que é mesmo, eu falei do estagiário, mas não é de brincadeira, parece mesmo. Eu me recordo, e já até mencionei isso aqui, de forma constrangedora em algum momento nas audiências, o menino lá, que nem o Scorsin falou, que segura o cartaz, né, parecia isso, ele feliz da vida porque ele acertou a pergunta, né, ou quando errou, falou, fiz aquele palavrão que ele disse. Então, tem uma coisa de querer até mostrar-se, né, quero me mostrar uma pessoa eficiente, é um troço bastante constrangedor mesmo, a postura do Gonê nesse processo todo. Ele me parece ser, de todos ali, o menos convencido daquilo que escreveu. Então, quero mostrar mais um trechinho do advogado Celso Vilardi. Ele mostrou que houve uma inundação da defesa, a gente falou sobre isso, com terabytes de arquivos, tornando humanamente impossível a análise desses milhares de documentos no prazo de poucos dias. A nossa produção fez um cálculo com a ajuda da inteligência artificial sobre quanto tempo o computador levaria para analisar 100 terabytes de dados. Somente para a leitura levaria cerca de 9 horas. Por uma análise leve, uns 6 dias, com auxílio de 6 processadores. Para uma análise mais detalhada, seriam necessários 116 dias e vários processadores dedicados exclusivamente para isso. E se a pessoa fosse querer ter um computador robusto para fazer todo esse processamento dos autos aí, tá ali. Uma Workstation OXX tal, i9 RTX 4090, R$62 mil, e você consegue, nesse prazo de 116 dias, fazer uma boa análise do material. Ou então aquele outro ali, o PC Gamer, por R$46 mil, 116 dias. Do que estão reclamando, né, os advogados de defesa? Compra um computador desse, eles têm dinheiro, só que não tem prazo, não tem calendário para tanto, né? Mais de 100 dias. E o que faz levantar a suspeita é que nem a polícia leu tudo. Né? Eles foram pegando o que achava que encaixava na narrativa e o restante está lá catalogado. Quem quiser que se vire, porque humanamente a Polícia Federal, por mais bem equipada que esteja, não tem essa condição de
de dar conta durante tanto tempo. E a exiguidade com que as coisas foram feitas, a gente vai até passar por outras... Teve coisa que apareceu depois que já tinha acontecido interrogatório, quer dizer, em momentos processuais que já não podia mais a prova ser liberada depois que a defesa já tinha sido apresentada. Um monte de barbaridades foram acontecendo. Então, quando se pega esse conjunto, né, supostamente de provas, é de se duvidar até que a própria polícia tenha lido isso tudo para municiar. Quer dizer, pegou-se o suficiente. Até a própria caderneta lá eu dou o benefício da dúvida deles literalmente, deixa eu ler o começo e ler o fim, entendeu? Aqui, ó, é tudo a mesma coisa. E bota aí, diz que é agenda, diz que é um plano do general Heleno. E o curioso é que o Mauro Cid ele vai entrar nessa história, porque ele, de certa maneira, ele seria o autor da narrativa, né, o Mauro Cid, que é com base na delação que tudo é construído no final das contas, né? Não é só uma questão jurídica a delação dele, o fato de delação deva ser anulada, é pela própria lógica. Porque acho que foi um outro advogado que foi apresentando cada uma das vezes que ele foi falar, ou ele apresentava um negócio novo, mas que era tão mais fundamental do que tinha apresentado antes, que é impossível ele não se lembrar lá na primeira vez que ele fez a primeira delação. Ou então ele era contraditório em si mesmo. Então, pela própria lógica do discurso, essa delação não se sustenta, que se dirá jurídico. Eu lembro que o advogado de defesa dele, acho que vocês devem ter acompanhado, Deltan, com certeza, disse que acompanhou todo o depoimento, ele tentou justificar essas contradições, essas mentiras, dizendo assim, poxa, imagine você, né, sob pressão, sendo investigado, tendo que delatar os outros, e daí já nervoso, faz parte, a pessoa comete erros, equívocos. É o advogado que achou o ministro Fux atraente. É o mesmo? É o mesmo advogado. Então, esse foi o problema, não é que ele seja mentiroso, é que ele estava estressado. Então, será que cola? A pessoa mente para a namorada 5, 6, 7, 8, 9 vezes, e depois... Desculpa, querida, é que eu ando estressado, então desconsidere as minhas mentiras. Não é mentira, é só estresse. Olha, sou meio ridículo. Por quê? Porque o advogado do Cid, ele buscou resgatar algumas daqueles áudios em que o Cid fala espontaneamente que ele foi pressionado, em que ele teve seu depoimento conduzido, para tentar dizer que o Cid não falou nada errado, que ele tinha assim voluntariedade, mas na hora que ele pensou os áudios para comentar, foi ridículo, porque ele pensou daquela gama de áudios em que ele espontaneamente fala que ele estava sendo pressionado, estava sendo coagido, que tinha que dançar conforme a música. Ele pensa ali 1 ou 2 que não tinham nada a ver, que não refletiam nada, que não eram os áudios problemáticos. Então, ficou muito ruim essa sustentação oral ali do Mauro Cid. Talvez porque o material humano ali, o material, os próprios áudios, as provas eram muito ruins e ele foi muito mal. Aí, vejam, por exemplo, o Juca. O Juca, que estava defendendo o Braga Neto, ele fala o seguinte, ele fala, olha, houve 7 versões do colaborador sobre o Braga Neto. 7. Aí ele fala, isso não é prova, isso é uma farsa, isso é uma mentira de quem não tem credibilidade. Ele passa a discorrer sobre as 7 versões e ele fala, olha, num primeiro depoimento, o Mauro Cid não falou nada sobre o encontro na casa do Braga Neto para discutir o tal do punhal verde e amarelo. E mais, no primeiro depoimento ele colocou o Braga Neto entre os moderados. Aí depois veio uma segunda versão de depoimento, em que houve uma primeira menção a essa reunião na casa do Braga Neto. E aconteceu aí esse depoimento um tempo aí depois do acordo, e aí diz que foi um encontro para tirar foto, para conhecer oficiais que não conheciam Braga Neto, 2 oficiais que foram para Brasília. Essa foi a segunda versão. Aí depois desse depoimento, na visão ali do Juca, o Mauro Cid começa a sofrer uma pressão, uma coação para mudar o seu depoimento, e aí vem uma terceira versão, naquele contexto em que ele desmaia, em que ele está sob pressão, em que ele acusa o Braga Neto. Aí vem uma quarta versão, em que o ministro faz uma advertência de que ele ia perder o acordo, e aí ele traz grandes novidades. Fala, inclusive, que houve ali uma entrega do dinheiro para o financiamento de um plano contra o Estado Democrático de Direito. Aí vem uma quinta versão, em que o Mauro Cid fala que houve ali uma entrega do dinheiro no Palácio da Alvorada. Aí teve uma sexta e sétima versão, que foi apresentadas ali no contexto ali do interrogatório, da cariação, em que ele volta lá atrás para a segunda e terceira, ele não consegue nem mais dizer para que serviria o dinheiro, e ele entra em contradição em relação ao lugar em que teria sido entregue, não teria sido entregue, teria guardado ou não teria guardado, e aí ele conclui dizendo, talvez na frase que para mim foi a mais marcante do julgamento, para mim talvez tenha sido o ponto alto das defesas, da sustentação oral, em que ele fala, olha,
É com base nisso que o meu cliente, Braga Neto, alguém que é honrado no Exército, alguém que é valorizado, que é respeitadíssimo, é com base nisso, nessas declarações contraditórias que ele vai ser colocado na cadeia para cumprir 20, 30 anos de cadeia? É com base nisso? Ele fala, inclusive, desse encontro do general com os 2 oficiais. E esse encontro do general com os 2 oficiais, que seria para discutir o plano contra o Estado Democrático de Direito, foi um encontro aí de 20 minutos. Ele falou, tá bom, vamos exagerar, 30 minutos. Tá bom, em 30 minutos, então, você planeja um golpe de Estado, é isso? Mas os 2 oficiais falaram que foram a Brasília para questões familiares. O delator, o Mauro Cid, diz que não presenciou a discussão de qualquer plano, seja o punhal verde e amarelo, seja a Copa 22. O Cid ele disse que ele não fica lá, que ele vai embora porque ele tinha uma reunião no Palácio do Planalto, no Palácio do Alvorada. Aí a defesa vai e prova que, por meio de mensagens, não é opinião, é prova que a reunião foi antes dessa ida à casa, ao apartamento do Braga Neto, e não depois. Sobre a entrega do dinheiro, primeiro ele fala que foi o Palácio do Planalto Alvorada, e depois o segundo depoimento diz que já não lembra mais do dia, e diz que é quase certeza que foi na Alvorada. Aí depois do interrogatório na corte, ele fala que a data acho que não me lembro, o local com certeza foi na Alvorada, dentro da Alvorada eu não lembro do local, pode ter sido na garagem. Aí depois na cariação fala que a data de entrega ele lembra sim, foi 1 ou 2 semanas depois do encontro na residência do general. Aí o local de entrega ele começa a atirar para tudo quanto é lado, alguns dos lugares que transitavam na Alvorada, ou seja, tudo confuso, tudo misturado, uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra coisa, outra hora diz que não lembra mais, aí ele volta atrás de uma versão anterior, e aí o Juca ele fala com toda a franqueza ali, de um modo muito autêntico, ele fala assim, olha, essa fala, e mais aqueles 8 prints lá sem autenticidade comprovada, essa fala, e mais aqueles 8 prints da conversa com um interlocutor ao longo de 4 dias, é isso aqui que vai colocar na cadeia meu cliente com mais de 20, 30 anos? Ou seja, ele simplesmente desmontou a delação do Mauro Cid, não deixou pedra sobre pedra, expondo que é algo que efetivamente não se sustenta. Você até separou 2 trechinhos aqui da argumentação do advogado do general Braga Neto, né, o Juca, o José Luiz Oliveira Lima, e ele tocou nesse ponto central mesmo de todo julgamento, que é a credibilidade da delação do Mauro Cid e a leitura das palavras do Mauro Cid na boca do advogado deve ter gerado um constrangimento no ambiente da corte. Quando você lê aquilo que ele afirmou e sabe que eles estão desconsiderando, dá uma dissonância ali. Vamos acompanhar. Fez este acordo tranquilo, de livre e espontânea vontade. Leu aqui um trecho de um áudio dele. Isso aqui não é nada, isso é uma divergência, é tão natural ter divergência. Voluntariedade é o requisito fundamental para a celebração de um acordo de colaboração premiada, e todos os operadores de direito sabem isso. Nestes autos, neste processo, o que menos existiu, respeitando entendimentos diversos, foi a voluntariedade. A revista Veja, de fato, publicou em 2024 uma matéria com áudios do colaborador com o interlocutor. Áudios esses que jamais foram desmentidos pela parte. Eu peço licença para ler rapidinho. Queriam que eu falasse coisa que eu não sei, que não aconteceu. Eles não aceitavam e discutiam. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Eles estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? Disse ainda o réu colaborador. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser. Com o Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. E silêncio no STF nesse momento, né? Nem um pio, todo mundo imagina suas consciências os acusando. Bem, o advogado de Braga Neto também lembrou um momento um tanto ridículo e constrangedor, até aqui o Dallagnol fez menção, em que o Mauro Cid disse que entregou o dinheiro para financiar o golpe de Estado dentro de uma sacola de vinho.
O réu colaborador disse que recebeu este dinheiro numa sacola de vinho, lacrada. Ele disse que não abriu essa sacola. Como é que ele sabe que era dinheiro? Como é que ele faz aquele gesto num ato falho aqui no interrogatório assim? É inacreditável. Ele é um artista. Ele é um artista. Ele é um artista de péssima qualidade. Quando ele faz assim com a mão, eu indaguei a ele: o senhor tem prova dessa entrega de dinheiro? Não. O senhor tem prova dessa entrega de dinheiro? Não. Ele disse isso. Portanto, vai se ataca a reputação do meu cliente, porque foi e nós vamos lembrar disso, foi exatamente a fala da entrega do dinheiro que teve como consequência a prisão de Braga Neto. E aí eu fico imaginando, né, se eu pergunto aqui para os Corsinhos aqui, os Corsinhos trouxe aquela sacola de dinheiro, aqueles milhões que você ficou de passar aí naquele esquema lá tal, daí você fala assim, trouxe, Tosi, mas eu não abri. E quanto que tem aí? Tem um maço, né? Um maço. É constrangedor, né? Ficou constrangedor, né? É muito constrangedor. O advogado do Braga Neto, eu não assisti todos, eu vi alguns trechos de alguns, a parte dele eu assisti inteira. Não sei se os outros fizeram o que ele fez de pegar cada uma das partes e ir desmontando, né? Para ir comprovando. Inclusive até tem um momento que ele fala da conversa que o Cid teve pelo Instagram, por uma conta e tudo mais, que daí dizem que a conta era fake, daí eles falam assim, é uma conta que era fake, mas que pelos dados da Meta foi usado dentro da casa do Cid, na qual no outro celular tem a senha da conta do negócio. Quer dizer, a coisa é muito escancarada, é assustador que isso simplesmente seja ignorado. Para um leigo, né? Até para um leigo, para qualquer cidadão que assista, né? Digamos, sem nenhuma motivação de julgar pró, favor ou contra, pessoa neutra, assiste aquilo ali e vê se existe consistência nesse sistema acusatório. E agora talvez seja a última chance dessas coisas terem a audiência que precisaria ter, não apenas daqueles que são contra o julgamento ou a favor do Bolsonaro ou da direita. Porque se você pegar hoje a grande imprensa, por exemplo, ela até chegou a dar a voz para o que os advogados falaram. Mas eu tenho uma curiosidade para saber, obviamente não do ministro Alexandre de Moraes e do Dino, provavelmente não vão enfrentar essas questões, vão ignorá-las completamente, mas a curiosidade sobre o voto do ministro Luiz Fux, porque a depender do que ele expresse nos seus votos, né, não vai ser apenas um voto divergente, né, vai ser justamente aquilo que vai entrar para a história, vai ser aquilo que vai dar o material com que não se possa ignorar a própria realidade desses fatos, né, que eles gritam por si sós. Quer dizer, as pedras vão começar a falar daqui a pouco. É muito escancarado. Bom, a gente tem que dar conta aqui ainda falar da anistia, tá, gente? De como que mudou aí, mudaram as nuvens, né, do cenário político e a anistia pode avançar. Mas, lembrando, até em função do que você disse, assim, a imprensa hoje deu, boa parte dos veículos, não todos, é verdade, deu a denúncia do Teleferro, as denúncias do Teleferro ontem, né? Claro, com um rodapé ou no cantinho de página lá, mas foi dado, grandes veículos deram as denúncias graves do Teleferro e que inclusive devem unir a oposição e partidos que até desembarcaram do governo Lula agora para pressionar para que se vote a anistia e, quiçá, o impeachment. O que o Teleferro disse ontem, não estavam aqui, né? Nenhum de vocês ontem. No debate, não é verdade, nenhum de vocês estava. Então eu queria ouvir o comentário de vocês, vale muito a pena porque repercutiu bastante entre a nossa audiência as denúncias do Teleferro e como que essas denúncias são assim contundentes e quase impossível de a pessoa contestar, porque ele está lá com toda a documentação, ele fez todo um backup daquilo e disse, olha, tá aqui, ó, mandaram enxertar coisa no processo físico com data anterior para justificar uma ação do ministro da Polícia Federal, Marcília. Bom, olha só, essa questão do talha-ferro, eu acho que ela é seríssima, né? É grave. E grave também é o certo silêncio, como você mencionou, um rodapé ou outro aqui na imprensa, ou em parte da imprensa, né? Os advogados, o Deltan está aqui, pode dizer, aqueles advogados que agiam de forma histérica durante a Lava Jato, né? Buscando as prerrogativas dos seus clientes, né? Agora estão mudos. Parece que o gato comeu a língua de todos eles,
né? Nenhum fala mais nada, tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Não vejo mais o Gilmar Mendes chorando porque estão torturando os réus de ninguém. Enfim, o próprio Zanin, né, que foi supostamente vítima do direito penal do inimigo, agora no direito, quando o inimigo muda, quando o inimigo é o outro, aí ele já não acha mais que existe o direito do inimigo e assim por diante. E de alguma maneira a sociedade vai tocando adiante o que tem sido mostrado pelo Talhaferro, lamentavelmente. Veja, se nós, claro, isso precisa ser investigado, porque o Talhaferro, eu até falei no meu perfil, né, no meu X, e eu falei, se confirmadas essas denúncias, aí falou, como? Tem provas, o que mais que precisa? Precisa da polícia, o Talhaferro não é polícia, então a polícia, claro, precisa investigar, porque a gente ainda tem polícia. O nosso Estado está uma avacalhação, mas ainda tem essas instituições que devem funcionar porque elas têm o monopólio da força. Então, são elas que têm que investigar e formalizar uma denúncia contra esse ou aquele órgão. Mas é lamentável que estejam todos quietos, inclusive a PGR, que isso aconteceu dentro do gabinete do ministro Moraes. Cadê o CNJ, que, enfim, fica fiscalizando aí perfil, rede social de juiz, já suspendeu o juiz porque falou isso ou aquilo de política em rede social, já foi atrás do que estava publicando os juízes, e agora esse mesmo CNJ fica em silêncio diante dessas denúncias, ou mesmo as corregedorias dos tribunais aos quais pertencem os juízes que eram assessores ali do ministro Moraes, como o Ayrton Vieira, que eu acho que é aqui de São Paulo. Então, assim, dentro desse cenário, nós estamos diante de coisas gravíssimas. O Talhaferro, talvez a mais grave delas, tenha sido dizer que um jornalista, o ministro Moraes baseou-se num jornalista para dar a sua decisão, né? E, aliás, é o mesmo jornalista que deu uma matéria e que levou o Felipe Martins à prisão, pelo mesmo ministro Moraes. Então, não sei, o ministro Moraes precisa ler mais gente. Se ele vai se basear só em notícia de jornal para prender os outros, precisa pelo menos ler mais gente. Não dá para ler uma pessoa só, não é? Então tem isso, e tem o seguinte, a acusação é de que ele teria, então, o gabinete teria sido ordenado a falsificar um documento com uma data retroativa para inserir isso dentro do processo. Pô, isso é gravíssimo, isso é um troço que, enfim, eu nem sei dizer aqui. E veja, de que crimes nós estamos tratando? Falsidade ideológica, a gente tem aqui uso de documento público, falsificação de documento público, uso desse documento em processo, tudo isso está entre ali o 290 e o 310 do Código Penal, tem diversos artigos que tratam exatamente disso, de você falsificar, adulterar documento público e utilizá-lo. Então, e quando feito isso por funcionário público, a pena é ainda maior, porque, claro, isso é grave. E não só, você tem prevaricação também, porque aquelas autoridades que estavam dentro do gabinete deveriam estar ali contendo o ilícito e não impulsionando o ilícito. Então, isso também é prevaricação e crime de responsabilidade. Nós temos, inclusive na lei que trata de impeachment de ministro do STF, a exigência de que você haja de acordo com a dignidade da sua função. Qual é a dignidade de um gabinete que fazia política, e política no pior sentido da palavra, e não direito, e não justiça? Então, claro, tudo isso pode resultar em penas graves. Eu acho que se o país fosse sério, não é, então nada vai acontecer, mas se fosse sério, não apenas o processo do golpe deveria estar suspenso, mas deveria estar suspenso também todos os processos que estão com o ministro Moraes e que foram tocados por esse gabinete. Inclusive, o ministro Moraes deveria ser afastado até isso tudo ser devidamente investigado. Mas a gente não está num país sério. E é óbvio que dentro de um país que não é sério, tudo isso corre solto, a sociedade fica em silêncio, e é assim que nós impulsionamos ainda mais o nosso autoritarismo, o nosso estado de exceção. Deltan, o que você diz sobre o encaminhamento e o que esperar do que foi revelado pelo Talhaferro? Eu queria só fazer um retrospecto histórico desse caso para as pessoas entenderem o contexto disso. O juiz ministro Alexandre Moraes, ele tomou uma decisão determinando medidas fortes, firmes
invasivas contra empresários bolsonaristas que participavam de um grupo de WhatsApp. E qual foi a base dessa decisão? Foi essa matéria que saiu, que foi publicada pelo jornalista Guilherme Amado. Preste atenção nesse nome, Guilherme Amado. Sabe onde que ele estava recentemente? Sabe aquele grupo, aquela milícia digital da STF, que a STF chamou, aquele pessoal da esquerda, aqueles blogueiros, para irem lá no STF, para fazerem propaganda positiva da STF? Adivinha quem estava lá no meio? Ele, Guilherme Amado. Aí ele, Guilherme Amado, faz essa notícia em cima de mensagens que teriam sido supostamente trocadas dentro desse grupo de WhatsApp. E quando alguém faz uma notícia, alguém faz uma reportagem jornalística, e isso chega a um gabinete, por exemplo, do Ministério Público, eu atuei 18 anos como procurador, eu jamais adotei nada, nenhuma medida incisiva, invasiva, com base numa notícia de jornal. Todo mundo está cansado, está careca de saber que você não pode fazer busca e apreensão, bloqueio patrimonial, bloqueio de contas em cima de notícia de jornal. Ainda mais porque você não tem os documentos originais. Então veja, o Guilherme Amado ele falou de uma conversa, fofoca, ele fez fofoca, ele falou o que estaria sendo discutido dentro de grupos de WhatsApp, e aí o Moraes vai em cima de fofoca e dá uma decisão mandando bloquear, busca e apreensão, bloquear bens, patrimônio, bloquear conta e rede social. Isso, gente, é um absurdo, isso de um abuso de autoridade sem fim. E aí, essa decisão gerou uma série de críticas, porque isso é um abuso, isso é absurdo, isso não existe. O que ele deveria ter feito? Qual é o caminho certo? Ele poderia ter recebido aquilo, aí ele poderia ter mandado ouvir pessoas, coletar provas de modo não invasivo, e aí se ele coletasse provas fortes o suficiente, aí sim ele poderia adotar medidas invasivas, mas não foi o que ele fez. Aí, ó, vocês estão vendo, obrigado, produção, vocês estão vendo a notícia que foi dada pelo Guilherme Amado, exclusivo, empresários bolsonaristas defendem golpe de Estado caso Lula seja eleito. Veja os apps. Gente, fofoca. Aí o Moraes vai e dá a decisão. E tem duas gravidades aí. A primeira gravidade é a fraqueza probatória da base da decisão, sobre a qual eu falei até agora. Mas tinha um segundo problema. O segundo problema é que aquelas falas que foram retratadas, elas não configuravam crime. Elas exprimiam uma preferência que, por mais que você possa criticar, mais que você possa discordar, por mais que você possa não gostar, essas preferências são parte da liberdade de expressão, da liberdade de consciência, da liberdade de opinião das pessoas. Tanto é que meses depois esse caso vai ser arquivado com base em atipicidade, eu dizendo, não é crime. Ou seja, não tinha base probatória e aquelas falas não eram crime. E aí o Moraes vai dar uma decisão esdrúxula, invasiva, uma devassa na vida daquelas pessoas. Uma devassa. Alguém, vamos dizer assim, alguém com alguma sagacidade poderia criar a hipótese de que o verdadeiro objetivo de tudo isso, já que não tinha base nenhuma, era acossar a fonte de financiamento do bolsonarismo, porque eram empresários bolsonaristas que apoiavam o bolsonarismo, e alguém poderia imaginar que, se essa decisão tivesse objetivo político, poderia ser de esgotar, apertar a fonte de financiamento. Afinal de contas, esses empresários, depois de tudo isso, riquíssimos que eles eram, apoiadores do Bolsonaro, você acha que eles teriam coragem de voltar a doar, fazer alguma coisa em apoio ao Bolsonaro? Ah, meu amigo, eles com a justiça, com a espada, o martelo da justiça, martelando na cabeça dele, a espada no pescoço, a faca no pescoço, alguém poderia cogitar isso, mas claro que não foi isso, né? Claro que foi algum erro jurídico do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Nem ficou tão absurdo que a imprensa desceu de pau em cima da decisão do ministro. Aí, segundo o Tagliaferro disse, com o objetivo de ajustar as coisas, para ter uma fundamentação retroativa, aí o ministro pediu para fazer esse relatório fraudulento, falsificado, segundo o Tagliaferro, com uma data retroativa para embasar retroativamente a decisão. Gente, se isso aconteceu, isso é coisa de criminoso, isso é coisa de estelionatário, falsificar documento, isso é coisa de fraudador, isso é coisa de bandido, não é coisa de juiz, não é coisa de ministro. Isso é coisa de bandido, isso tem que ser investigado, isso é gravíssimo. E mais, tem como comprovar. Basta você pegar a data do documento eletrônico. Se a data do documento eletrônico é de depois da busca e apreensão, e ele tem uma data retroativa, tá escancarada a prova do que aconteceu. Agora, então, Deltan, a questão é, isso precisa ser investigado e sendo comprovado todas as medidas. Crime, processo criminal, impeachment, tudo mais. Isso é um absurdo. Diga lá, Marcília.
Não, esse é um ponto interessante que eu também fiquei em dúvida, porque ele chega a dizer, salvo engano, que o processo era físico no qual foi inserida o relatório, né, no qual foi inserido o relatório. E aí, essa é uma questão que eu fico. Se esse relatório não tem data, não foi certificado, né, como é que isso pode ser comprovado? Mas você tem a data, se ele foi. Você tem a data do documento ali no próprio computador, né? Da data de criação, além da data de modificação. Isso aí é só você ir lá e pegar o documento no sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Agora, o que precisa é ir lá e investigar. Se isso não for feito, aí é um segundo erro em cima do primeiro, que pode configurar, inclusive, prevaricação. Então, protegendo, blindando. Não me surpreende que façam isso no Brasil. Não me surpreende que algumas pessoas estejam acima da lei. Isso não vai me surpreender. Mas eu não posso deixar de erguer a minha voz da indignação, dizer que isso é absurdo, isso é errado, isso não é postura de Ministério Público, não é postura de judiciário, não é democracia, não é império da lei, não é Estado de Direito. Ou seja, mais uma vez, eles ficam com o discursinho da boca para fora, democracia e Estado de Direito, mas eles ficam enfiando uma estaca no coração da verdadeira democracia, do verdadeiro império da lei. É bom lembrar que o Talhaferro, por ser profissional da área do direito e também da tecnologia da informação e engenharia, ele fez as prints, salvou aquilo de uma forma que pode ser periciada e demonstra claramente as datas de inserções, os processos. Ele tem tudo isso já, o backup, e mostrou, e já está devidamente periciado. Ou seja, é só uma questão realmente de, se alguém quiser ver, comprovar que aquilo não tem como ter sido falsificado. Bom, vamos falar agora de como mudam rapidamente as coisas, o debate em torno da anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. Davi Alcolumbre, quem diria, o presidente do Senado, disse que vai propor um texto de anistia alternativa, que prevê a diminuição das penas, mas não perdoa quem já foi condenado pelos ataques de 8 de janeiro. Bom, se é assim como diz Alcolumbre, então não é anistia. Pode ser chamado de remissão de pena, perdão parcial, qualquer coisa, menos anistia, né? O que essa mudança de postura do Alcolumbre revela sobre as chances de o projeto de anistia prosperar? Lembrando que nesta semana 2 partidos romperam com o governo Lula, a União Brasil e o PP, e devem engrossar o apoio a uma anistia ampla, geral e restrita. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, esteve pessoalmente em Brasília para comandar articulações em prol desta anistia. Isso irritou até o líder do PT, o Lindenberg Farias, que passou o recibo e disse que, aspas, pautar a anistia seria um grave erro agora. Como que vocês analisam essa mudança de cenário, Scorsin? Como que você analisa? A gente costuma falar aqui, né, que a política tem a dimensão do parecer e daquilo que é, né? A política da retórica e aquela política do bastidor, que é onde as coisas se definem. O que está aparecendo aqui agora não me parece nenhuma mudança. Eu acho que isso é algo que já vem definido. O que está sendo mostrado agora é uma definição de algo que já aconteceu há algum tempo. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, quando saiu a aplicação das tarifas norte-americanas, a aplicação da lei Magnitsky, né, no ministro Alexandre de Moraes, tanto o Eduardo Bolsonaro como o Paulo Figueiredo, que são as duas fontes que mais críveis, né, do que se passa por lá, eles falaram assim: não acredito no que está sendo dito, tem muita coisa acontecendo nos bastidores, por isso que a gente não vai ter aplicação de medida de Magnitsky para muito mais gente, porque a gente vamos ver se isso surte algum efeito. Evidentemente que nos bastidores isso tudo está sendo costurado. Essa decisão dos 2 partidos, do União Brasil e do PP, de fazerem a federação, de desembarcarem, né? Tudo me parece tudo muito agendado em função do julgamento do Jair Bolsonaro, mas também em função de que tentou-se de tudo para falar com o Trump. E todas as vezes foi assim: ou é anistia ampla, geral e restrita, ou não tem conversa. Não tem conversa. Então, os tubarões da política entenderam fazer, ou vai ser isso ou não vai ser isso. Como é que a gente constrói isso? Então, existe um outro jogo que está sendo jogado, que tem a ver com 2026, e esse desembarque com relação ao governo Lula implica nisso, e que é algo que é mais ainda do que se imagina, porque não se trata de salvar Jair Bolsonaro, se trata de eleger Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas foi colocado agora como sendo o grande capitão, o capitão que está fazendo a anistia acontecer. Todo esse acordo, no final das contas, e esse é o problema do Centrão, ele não elege Tarcísio sem a bênção de Jair Bolsonaro.
Não há como. O Lula só foi eleito porque eles deram a bênção para o Lula naquela vez, porque era preciso tirar o Jair Bolsonaro. Agora o jogo é outro. É para tirar o Lula, porque já se viu que se for com o Lula a vaca vai para o Égio com guarda e tudo. Então, se está construindo um discurso político na qual o grande responsável, o capitão dessa anistia, é Tarcísio de Freitas, com a sua habilidade política, que por baixo, costurando as coisas, vai conseguir com que... Hoje já saiu a manchete que o Hugo Mota conversa com o Tarcísio de Freitas sobre anistia. O Alcolumbre é do União Brasil. Então, é muito provavelmente que o jogo das tesouras, né? Alcolumbre faz o jogo duro de um lado, não vai ser bem assim, não vai ser bem assado, e a coisa vai se costurando para se ver como é que isso também pega na opinião pública. E foi escolhido o timing, foi escolhido o momento, junto com o julgamento do Jair Bolsonaro, justamente para evitar que mais sanções acabem acontecendo de uma maneira muito próxima. A única coisa que eu acho que está fora do eixo, que eu acho que foi uma besteira que fizeram, é esse tal do Tagliaferro querer falar no mesmo dia que está tendo julgamento. Por que não faz amanhã, que não tem nada? Para ele falar, porque a imprensa seria que não seria na nota de rodapé. Ao ter feito isso ontem, deu à imprensa o direito de botar na nota de rodapé. Porque o que o Tagliaferro fala é muito sério. Mas está acontecendo o tal do julgamento. Né? Qualquer jornalista vai colocar o Tagliaferro abaixo do que está acontecendo ali no STF. E acho que essa é uma estratégia de um outro lado que acaba vindo, né, para auxiliar, e talvez nos próximos dias isso acabe sendo consertado. Mas o jogo que está sendo jogado, ele é político, tem a ver com 2026, tem a ver com uma escolha assim do Tarcísio, e acho muito difícil que isso seja feito sem que Jair Bolsonaro tenha dado o aval. Ele pode arranjar problema em casa? Pode, porque os filhos dele nenhum quer. Mas me parece que esse é o jogo que está sendo jogado. O que significa dizer que é uma questão de tempo mesmo, para que essa anistia acabe acontecendo, e talvez aconteça, inclusive com bênção de gente do próprio STF. Porque eu duvido que o senhor Gilmar Mendes, né, correndo o risco que ele pode correr, não vá acabar concordando com isso. Você mencionou o STF, e antes de eu ouvir o Marcília e o Dallagnol, deixa eu jogar um pouco mais de informações aqui. O STF mandou recado pela imprensa amiga para os políticos que estão se entusiasmando com o projeto de anistia. Eles disseram que as chances de uma anistia vingar é nula e invocam o precedente do indulto que Jair Bolsonaro concedeu em 2023 ao então deputado federal Daniel Silveira. Na ocasião, o indulto foi declarado inconstitucional pelo Supremo. Um dos ministros afirmou que aquela decisão foi uma vacina para tentativas semelhantes de perdão judicial. O ponto que os ministros julgam ser inegociável teria a ver com crimes contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Crimes dessa natureza, eles dizem, não seriam anistiáveis, ponto, cláusula pétrea. O que dizer desses posicionamentos dos ministros do STF e o que eles têm realmente de credibilidade nesse momento e podem mudar ou não, Marcília? Bom, primeiro, eu sugiro que a Mônica Bergamo seja nomeada para os Correios, porque ela trabalha muito bem como carteiro, né? Talvez seja a solução, já que os Correios estão indo mal. Toda vez tem alguma coisa que vem por ela, né? Aliás, quando a Cruzoé, eu sempre falo que foi meu caso, eu descobri que a Cruzoé tinha deixado de ser censurada, que tinham levantado a censura também pela Mônica Bergamo. Até menciono ela no meu livro, porque foi ela que saiu publicado, não no Diário Oficial, mas sim na coluna da Mônica Bergamo. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, quanto à questão da anistia, veja, isso me lembra aquela música do Noel Rosa. O Mota está ouvindo sobre a anistia, o Mota está indo para... Eu me lembro, o Noel Rosa tinha uma música chamada Pra Que Mentir, né? Pra que mentir? Tanto assim, ele dizia... A mulher, digo eu ao Mota, para que mentir tanto assim, Mota? Não vai para frente a anistia, porque o Mota não deixa ir a anistia, e o Mota a gente sabe, o Hugo Mota, ele é uma espécie também de carteiro, mas é um soldado mais do que um carteiro ali do STF. Ele funciona dessa maneira, ele é uma pessoa que está ali para represar a vontade da maioria dos parlamentares e para ouvir, né, ser um ouvido bem amplo para os ministros do STF. Essa é a função, ele põe uma mão de pare, né? Senhor juiz, pare agora, como dizia Vanderlei, hoje eu estou muito musical, senhor juiz, pare agora para os parlamentares, mas abra os seus ouvidos para o STF. De um lado ouve, do outro lado barra. É isso que é o Mota. Então não vai para frente nada com o Mota que o STF não queira. Eu acho que o Tarcísio está fazendo o papel dele, ele tem mesmo que buscar as pautas, ele tem mesmo que brigar por elas, mas
não, o próprio STF está aí, a Bergamo, dizendo que não vai permitir que isso siga adiante. Eles têm hoje poder para isso, ainda tem muito poder para isso. O que eu acredito é que uma anistia seja possível depois das eleições. Se o STF eleger quem ele quer ou quem ele aceita, quem ele topa, talvez a gente tenha depois um alívio, uma anistia que é de um STF aliviado por já possuir novamente todo o poder na mão e falar, bom, agora vocês podem brincar com esse negócio aí de anistiar os réus do dia 8. Deltan, o que te parece? Olha, primeiro eu queria começar reconhecendo a análise que o Scorsin fez, que não é uma análise fácil, viu? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas buscam uma explicação para o que está acontecendo no passado. E você tem as pressões, a Magnitsky, muita gente pressionando aí para existir uma anistia, o tarifaço. E a anistia poderia vir como resultado desse processo, mas não é verdade. Por quê? Porque nada disso mudou. Porque isso já está precificado, o sistema já precificou, o sistema disse que não vai mudar a realidade, ele vai dobrar a aposta. Aí você poderia fazer uma análise para o futuro, dizendo, não, isso aqui é porque, mais uma vez, o Congresso quer pressionar o Dino em relação às emendas parlamentares, quer pressionar o Lula em relação às emendas parlamentares, para liberar, para aumentar emendas, porque Lula e o STF não querem, aí eles vão lá, eles mostram, tiram as manguinhas de fora, mostram que eles podem passar uma anistia como instrumento de pressão sobre o Lula e sobre o STF. Mas também não é o caso, eu concordo totalmente com o Scorsin. Nesse caso, o que está em jogo é eleições, é o desembarque ali do PP, é o desembarque do União, agora a União Progressistas, né, em conjunto, essa coligação, é o desembarque deles do governo Lula, é a entrada deles num projeto maior, um projeto que se chama Tarcísio de Freitas, que, como o Scorsin me disse, precisa da bênção do Bolsonaro. Então a análise não era uma análise fácil, eu concordo plenamente, é uma análise perfeita, Scorsin muito bom, isso ajuda todo mundo a entender o que está acontecendo e como a entrada no jogo do Tarcísio, depois da conversa que o Tarcísio teve com o Bolsonaro, ele passou a aparecer mais, se colocar mais publicamente, tudo indica que ele recebeu uma sinalização positiva do Bolsonaro para ele sim se colocar mais como um potencial candidato. Talvez isso tenha sido condicionado até a essa movimentação, a essa busca da anistia, e Tarcísio está entregando. Houve toda uma mobilização para isso, segundo se fala nos bastidores, com a articulação do grande fixer de hoje. O grande fixer do passado era Romero Jucá. Ele que resolvia as coisas dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara dos Deputados. Hoje quem resolve é Arthur Lira, o grande fixer do Congresso. Ex-presidente da Câmara, ele que inclusive teria um poder, seria aí uma espécie de eminência parda com poder maior do que o próprio presidente da Câmara. E aí você viu sinalizações hoje, ontem, agora nesses dias, não só do Alcolumbre, que disse que vai passar um projeto alternativo. Na verdade, talvez o Alcolumbre seja o bombeiro, ele esteja contendo danos. Quem fez uma sinalização muito firme e positiva foi o Mota, dizendo que vai marcar uma reunião, está marcando uma reunião para discutir esse tema no âmbito da Câmara dos Deputados. E algo que mostra que é sério isso que está avançando é, como você bem trouxe aqui, Tosi Lindbergh Farias, que acusou o golpe, dizendo que é um absurdo, ou seja, eles sentiram o golpe mesmo, isso está caminhando para passar, e a própria reação do STF. E mais uma vez concordo também aqui com Marcília, dizendo que, ao ele dizer que hoje sim o STF tem poder, mas no futuro, com uma eleição do presidente de direita, com a eleição de um congresso de direita, se isso acontecer, meu amigo, aí essa mensagem do STF não vai passar de bravata no futuro, porque aí um congresso e um presidente alinhados, eles têm sim o poder de fazer, e o STF não vai ter nada que eles possam fazer para derrubar uma eventual anistia. Porque se eles derrubarem, o Congresso e o presidente juntos passam uma legislação mudando o Supremo e pronto, acabou. Aí tem muito na mesa de negociação que o Supremo pode perder se ele não aquecer com o poder constitucional fazendo o seu trabalho, que é eventualmente passar uma anistia, ou outro poder constitucional fazendo o seu trabalho, que é passar o indulto, que são instrumentos legítimos previstos na Constituição e que presidente e Congresso podem exercer com ampla discricionariedade. Tosi, o Deltan falou, eu já estava preocupado, porque ele falou tão bem aí da análise do Scorsin, eu falei, não falou uma palavra da minha, eu já estava, então a minha não presta, só do Scorsin é boa. Você tá muito chinês depois hoje. Ele deu uma lambidinha no final, não é tudo bem. É que você tá muito chinês hoje. Hoje o Marcília vai para casa com uma picada do inseto e uma lambidinha no final, né? Olha, eu quero agradecer vocês pela conversa no Última Análise. Tomara que a direção não veja esse programa, será a nossa sorte.
Tudo dentro de um espírito bem assim inocente, gente, tá? Dentro do devido processo legal. Espírito democrático. Muito obrigado, viu, pela conversa. E antes de nos despedirmos, eu quero convidar os espectadores a assinarem a Gazeta do Povo. Está a promoção especial do 7 de setembro. R$ 7,00 por 9 meses. R$ 7,00 por mês e você é assinante da Gazeta do Povo e apoia o nosso jornalismo e ajuda a bancar programas como Última Análise, que tem a coragem de debater as questões, as grandes questões do país, como você viu, acompanhou hoje com os nossos convidados. Então apoie esse projeto, assine a Gazeta do Povo, você não vai se arrepender. Muito obrigado, Marcília. Um abraço para você, Deltan. Até a próxima. Escorcim, valeu. E obrigado a você que esteve com a gente. Siga sempre nos canais aqui da Gazeta do Povo e acompanhe a Última Análise de segunda a quinta-feira, às 7 da noite, reprise no dia seguinte pela manhã. Até o nosso próximo encontro.